Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a MPEV está numa atividade bem diferente quanto ao que é do nosso meio de trabalho, mas ao mesmo tempo ele envolve tudo, né? Antes da gente começar e antes da gente apresentar o nosso convidado hoje, para a gente conversarmos, eu queria abrir um adendo sobre as doenças psicológicas, o estresse, solidão, depressão, tudo isso. Não vou chegar nem no fim, vamos parar aqui, tudo isso. Quero abrir um adendo e agradecer nesse momento ao Cleiton, que esteve aqui com a gente no episódio anterior, ao Edson, que esteve aqui também com a gente. Tivemos um bate-papo aqui bem proveitoso. E ao Ricardo Stiliano, que infelizmente não está mais conosco, né? Mas fica aqui o nosso registro. Hoje nós vamos falar sobre burnout. O que é burnout? Quais são as suas consequências, os seus gatilhos? E estamos aqui com uma pessoa inteirada no assunto. Ela é filha, ela é mãe, ela é esposa, ela é bancária ou ex-bancária, aí nós vamos ver no andamento da situação. Ela é psicóloga. Estamos aqui hoje com a psicóloga Juliana Alcântara. A palavra está com você. Olá, Giase. Primeiramente, muito obrigada por esse convite. Agradeço de coração por essa oportunidade, fiquei muito surpresa quando o Giase me chamou para esse bate-papo. E agradeço também para vocês que estão nos ouvindo, que pararam aí um tempo para conhecer tanto o trabalho do Giase, o meu trabalho, conhecer um pouquinho sobre esse assunto. Giase já fez aí uma grande apresentação sobre mim. Sim, sou filha, esposa, mãe e sou ex-bancária. Olha. Né? Psicóloga atuante e ex-bancária. Eu fui bancária por 15 anos. 15 anos? Vida. Muito tempo, hein, gente? Muito tempo. E normalmente... Eu não vou nem falar assim, o que levou você a largar a profissão de bancária. Não vamos falar agora, mas deixa ela continuar, continue. O que será, né? O meu interesse profissionalmente desde a adolescência era pela psicologia, mas eu tinha muitas dúvidas, né? Sim. Psicologia, enfermagem ou nutrição. Quer dizer, quando a gente é criança já tem aquela paixão, entre aspas, por alguma representação de profissão, né? Isso. Então já veio digamos, podemos falar assim, que já veio de infância essa sua tendência a se tornar uma psicóloga. Muito bem. Tinha muito interesse, mas ainda muitas dúvidas. Sim. Mas aí, exatamente pela dúvida, eu falei assim, não vou inicialmente começar uma faculdade. Então eu terminei o ensino médio, acho que eu demorei uns 2 anos para iniciar a faculdade. E eu resolvi então estudar algo que não tinha nada a ver. Eu fui fazer um tecnólogo em marketing. Aí, ó. Era um curso apenas de 2 anos, um curso superior de 2 anos, que iria me abrir oportunidades de emprego, que até então estava naquela dificuldade de como conseguir o primeiro emprego. E fica naquela fase que a gente tem, né? De ansiedade, de procurar um emprego, de arrumar algo para fazer e até os questionamentos, né? Muitos. Os questionamentos. E aí, você não vai trabalhar? E etc. Sim. A sociedade cobra, mas eu que me autocobrava. Eu chorava porque eu queria começar a trabalhar. E até minha mãe falava, se acalma, parece que está passando por uma necessidade. Eu falei, não, eu estou com 19 anos, eu ainda não consegui meu primeiro emprego. Eu falei, tem gente que começa com 17, 18 até antes. Eu falei, eu ainda não consegui.
Então, ela falava, calma o coração, meu pai também. E entra até as comparações, né? Porque fulano já teve, ciclano já teve um emprego e eu não tenho, né? E até eu deixo como uma dica para quem está no ensino médio, está com aquele ponto de interrogação, o que estudar, não tenha pressa. Os jovens também, né? Muitos. Então, assim, não tenha pressa, vai no seu tempo, estude aquilo que você realmente tem interesse, não aquilo que as pessoas falam para você, isso é o melhor, psicologia não é um bom negócio, porque antes era muito falado isso. Psicologia, quem estuda psicologia vai morrer de fome. É caro. Não dá dinheiro, né? Que falava, não dá né? dinheiro, você vai morrer de fome, porque no Brasil as pessoas não têm condição financeira para arcar com uma terapia. Era muito falado isso. E então eu também me deixei levar por alguns comentários e prorroguei essa questão da psicologia na minha vida. Muito bem, olha aí, ó. Então, assim, a gente automaticamente, se tratando do assunto que nós vamos falar aqui hoje, automaticamente a gente é como se já estivesse trazendo de um berço toda essa carga, né? Sim. Toda essa carga. Ah, você está estudando, é primeiro ano, vai para o segundo ano. É terceiro ano, olha, está no segundo ano, olha, você já tem que decidir uma profissão a qual você vai seguir. Sim. Então você já traz quase na essência uma certa carga de responsabilidade. Muito. Se é uma pessoa que ela é mais leve, ela não se cobra, tudo bem. Eu já era uma pessoa que me cobrava demais. Então, desde a infância, quando o professor marcava um trabalho escolar, era para entregar, por exemplo, daqui 15 dias. Eu já ficava tão nervosa que o meu trabalho ficava pronto na mesma semana. Então, era uma cobrança que eu tinha comigo mesma e isso me afetou também para eu ficar doente, porque já era uma sobrecarga que eu colocava em mim. Sim, você tem um índice de autocobrança alto. Sim. Você acha que o assunto que nós vamos tratar hoje, o burnout, não sei se é assim que pronuncia, né? Sim, Tem fica treinando, Exato, né? Como se fala. exato. Inclusive o pessoal fala assim, ô Jazzy, mas me fala, é burnout ou burnout ou burnout? Aí eu falei, nossa, não sei, eu sei que eu leio assim e no dia a gente vai conversar com a psicóloga e ela vai tirar também. Vou te dar uma dica, dúvida. então. Tá na dúvida? Fala esgotamento profissional. Nossa. Simplificou? Simplificou bastante. Então tá ótimo. E é tão estranho a gente mudar assim, né? Porque você tira burnout e coloca esgotamento profissional. Sim. Isso já dá uma carga enorme. E é a mesma coisa. E é a mesma coisa. Então, assim, se você entrou numa questão como essa, o significado é isso aqui. Isso. É forte. É isso É mesmo. forte. Então, vamos continuando aqui. Então, você já apreciou para nós o que é burnout, no caso, né? O burnout, ele é um estresse crônico. Certo. De origem do trabalho. Então, ele é uma doença ocupacional. É quando a pessoa ela entra numa exaustão extrema do físico e da mente. Certo. É uma doença neuropsiquiátrica. Então, é o estresse que a pessoa está ali diariamente vivenciando por meses a anos. E é difícil de chegar no diagnóstico porque é confundido com depressão, crise de ansiedade. E a pessoa vai tendo tudo isso. Então, o diagnóstico é demorado. Tem pessoas que demoram anos. Eu mesma, foram anos para chegar nesse diagnóstico. Aproximadamente 5, 7 anos que demorou. Mas eu já estava com sintomas todos esses anos. Entendi. Isso de uma certa forma inutiliza a gente, ou a pessoa que passa por uma situação de burnout? Sim, porque as pessoas, né, principalmente do trabalho, acham que é frescura, né? Então, nas empresas é assim, é a doença do preguiçoso. Sim. Muito mimimi. Porque é uma doença que você não vê. Ou se não, fala assim, se você vai no médico por digamos, desencadeou um outro problema em você, e você vai ao hospital e ele te afasta. Aí a pessoa fala assim, pô, mas já faltou de novo. Isso. Quer dizer, não tá nem aí, ou não tá
prestando atenção realmente no que possa estar ocorrendo, né? Sim. E a gente mesmo, eu acredito que a gente mesmo tem um alto índice de rejeição, de Negar. de negar a doença, porque assim, eu acho que a gente não aceita. Pode ser o maior problema da gente identificar ou se tratar, é aceitar, sabe? Para mim é super novo isso aí, eu posso ter passado por isso, mas passei e não consegui identificar. Não posso dizer que eu hoje, porque assim, eu já tive uma carga de estresse muito grande no meu ambiente de trabalho, eu já tive. A chegar a falar assim, hoje eu não vou, hoje eu não vou. E falar assim, não, hoje eu não estou para fazer nada. Sim. Mas aquele sentimento de angústia bate e fica aquele negócio... Fica latente. Fica estranho, né? Fica estranho. Só vai saber mesmo quem passa por uma situação como essa. Sobre a questão de negar, né, o problema, a doença, como eu fiquei muitos anos trabalhando em banco, nesses 15 anos eu vi muitos colegas se afastarem. Muitos. Teve uma fase que eu tive um gestor muito tóxico e a agência adoeceu. Quase que todas as pessoas da agência ficaram doentes. E eu já tinha os sinais. Mas ao longo desses anos eu falava assim, nossa, eu sou forte. Eu nunca me afastei por uma doença psiquiátrica. Eu falei, nossa, eu estou resistente. Estou resistente. E os outros colegas todos indo e afastando. Muitos afastamentos, mas eu pensava isso, mas eu estava totalmente quebrada, porque era crise de choro, era ir trabalhar chorando. Ansiedade ao extremo. Muita ansiedade, eu não relaxava, horário de almoço, eu estava almoçando e já pensando no que eu tinha que fazer quando eu chegasse, era respondendo o WhatsApp dos colegas de trabalho, perguntando, ou se eu almoçasse na copa do serviço, alguém entrando, eu sei que você tem almoço, mas posso perguntar? E a pessoa que ela é comprometida, que ela não consegue dizer não, tudo bem, pode falar. Eu ia até a agência, eu voltava. Sua responsabilidade com o seu trabalho às vezes supera o seu emocional. Sim. A sua saúde, né? Fala mais alto, né? Você fala, não, eu tenho que entregar, Manter o meu trabalho. Sim, é o comprometimento. Então isso aconteceu muito comigo, mas aí eu fui vendo, eu falei, não, eu não estou bem, estou ficando doente e chega uma hora que algumas pessoas até falam que parece que o cérebro está derretendo. Nossa. Né? Assim como os nossos órgãos, né? Chega um momento da vida que ele chega no limite, atrofia a mente da mesma forma. E essa situação do que pode causar o burnout, ou podemos falar que é uma patologia? Sim. Porque é uma doença, né? É uma doença. Os gatilhos, ou gatilhos tá em alta. Vamos falar gatilhos. Os gatilhos que vêm a despertar esse tipo de patologia no ser humano, sim. Como que funciona isso? Olha, falando primeiro como na pessoa, né? Porque assim, cada um age de uma forma diferente, né? Sim. Temos diferentes sentidos. Não é uma receita de bolo que vai ter um padrão, né? Todos vão ter o mesmo comportamento, sim. A causa foi igual para todos, não é. Então, assim, primeiro que, pensando na causa pessoa, né? Se é uma pessoa que ela já se autocobra, já é uma pessoa que está mais propensa. Se é uma pessoa que ela já teve um histórico de depressão, de ansiedade, ela também fica mais propensa, tá? Que tem lá um nível de exigência de perfeccionismo, da mesma forma. Aí vamos pensar na questão ambiente, né? O ambiente de trabalho que você está, o que ele te causa, né? Pensando aqui no telecom, né? Sim, que eu acredito que é a maioria aqui dos nossos ouvintes. Por acaso vocês ficam no trânsito? Absurdamente. Tá tranquilo esses Nunca dias aí de 34 graus em São Paulo? Absurdo. Por acaso acontece de você ir fazer uma visita técnica e o cliente falar para você, Giase, você só vai sair daqui
Quando estiver a funcionando. internet estiver funcionando ou quando a minha TV estiver funcionando, já aconteceu isso alguma vez? Vocês sabem que isso acontece, eu não posso falar frequentemente porque hoje em dia mudou muito essa questão, né? Mas já aconteceram várias vezes. Várias Aí vezes. imagine só, é o último cliente, tá quase acabando o expediente e você tem que buscar seu filho na escola. Sim. Não tem mais ninguém para buscar, sua esposa ainda está no serviço e é tão somente você que tem essa responsabilidade e você vê que não vai dar tempo. É um problema mais sério que talvez vai ter que ter uma segunda visita, mas o cliente já falou que você não vai embora, né? Então é o ambiente, né? Interessante como você chegou numa parte muito extrema e que realmente a pessoa fica entre a cruz e o punhal mesmo. Sim. Realmente. E ocorre, viu? Ocorre. Ocorre frequentemente. Sim. Frequentemente. Então a carga de estresse sobe tanto que o indivíduo chega a ter um blackout, digamos assim, emocional. Isso, dá um apagão na pessoa, isso. Louco. Ô Geazi, falando da questão das causas, né? Eu vou contar um pouquinho da minha experiência. Os sinais em mim iniciaram quando eu fui trabalhar em uma agência digital. Eu já era desse banco por um período, fui trabalhar nessa agência digital. Então, para quem não é de banco, vou explicar como funciona uma agência digital. Provavelmente você já deve ter passado, você dirige muito, já deve ter passado aí por algumas agências bancárias e você vê lá, esta agência estará fechada a partir do dia X, o atendimento vai ser na agência de outro endereço. Você já viu isso? Sim. Tá? Já percebeu que isso está aumentando bastante? Bastante. Né? Então, o que os bancos fazem? Né? Eles fecham várias agências de rua, centralizam o atendimento em uma agência no bairro, ou às vezes até do bairro vizinho, e aí o banco cria a agência digital, né? O objetivo é o que? Otimizar o atendimento do cliente. O cliente vai poder conversar ali com os funcionários, com o gerente, de manhã, à tarde, à noite. Nossa, é muita facilidade. Por um lado, quer dizer, o lado cliente, a agilidade, a praticidade, a forma de atendimento vai ser... Você não precisa mais ir ao banco, online. Ficar na fila do banco. Hoje é desnecessário, não precisa. Você pega o telefone, manda um WhatsApp, manda um SMS lá para o banco, tem alguém ali para me responder. Então, o objetivo do banco é esse, comodidade para o cliente. Sim. Nós vivemos numa sociedade capitalista. O que o banco ganha com isso? Ele não precisa pagar o aluguel daquele espaço que ele tinha para manter uma agência aberta. Correto. Ele fecha várias agências, diminui muito o quadro de funcionários. Então, que antes tinha uma agência com vários funcionários para atender aquele público, agora você vai colocar umas 3, 4 agências em uma só, tá? E aí o cliente vai naquela agência que está lá no endereço. Chega lá, minha agência fechou, eu vim aqui para ser atendida. Aí a pessoa olha e fala assim, Geazi, agora o seu atendimento não é mais aqui, sabe? Mas lá estava escrito que minha agência fechou. Não, você agora é atendido por uma agência digital. Já mandou para online. Olha que comodidade. Você liga, aí o primeiro cliente não gosta, né, gente? Olha, isso é uma dor de cabeça, o cliente não gosta. Mas aí fala, olha, você vai ligar lá, o gerente está disponível. Vai ser mais rápido. Mais rápido, isso. Aí o cliente experimenta, gosta. Muitos não, viu, gente? Tem a resistência ainda, né? As pessoas ainda gostam do tete a tete, né? Mas tem muitos que super aderiram. Correto. Então, aí o cliente começa a usar esse serviço. Aí eu conto para você como que fica a agência digital. A agência digital, ela tem ali aproximadamente 10 carteiras de cliente. Aproximadamente. Chuta mais ou menos quantos clientes tem em cada carteira? 100. Claro que não. Mais? Claro que não. Aproximadamente 700 clientes em cada carteira. Aproximadamente, tá, gente? Cada banco aí trabalha com... Tem as suas diretrizes, né? Isso, tá? Eu estou falando... Eu era de um segmento de alta renda. Então, imagina, você acha que tem como uma pessoa gerenciar uma carteira de clientes que tem aproximadamente 700 clientes?
Quer dizer, a tua forma de trabalhar, ela vai mudar drasticamente. Você vai deixar do tete a tete, como nós falamos, vai passar a ter que atender o digital. Isso. E é ter que atender mesmo, né? Atender mesmo. Porque assim, independente do tanto de mensagem que chegar, você vai ter que atender. Você tem que dar conta. Agora imagina a carga de estresse. Sim. Então, assim, aí as demandas que vêm para você, aquelas demandas de banco que todo mundo conhece. Eu preciso de um empréstimo, é um cartão de crédito, é um financiamento, troca de um carro. Por exemplo, hoje infelizmente tem muita questão de golpe, né? Então você está ali trabalhando, o cliente liga para você que ele acabou de cair em um golpe. Golpe que pode ser aí de R$1.000, 15 mil reais, 100 mil reais de um golpe. É uma super prioridade. E aí você automaticamente tem que dedicar tudo para poder atender essa situação. Então, aí você fala assim, meu Deus, caiu um golpe desse. Fazer o contato com a inspetoria do banco para ver se esse dinheiro tá lá, se não tá, o que aconteceu, será que o golpista já sacou esse dinheiro? Se já foi movimentado ou não, e etc. Isso, então aí você já começa a fazer um contato com a inspetoria. Só que nesse meio tempo, o que acontece? Tem um cliente que também acaba de te mandar uma mensagem que ele está na agência. E assim, tem coisas que só podem ser feitas em agência, né? Só que o funcionário lá da agência, ele viu que esse cliente é da digital e ele não quer atender. Aí disponibiliza para você. Aí o cliente está lá, eu tô aqui e o funcionário não quer me atender. Você fica, meu Deus do céu, e agora o que eu faço? É alta renda. O funcionário não pode negar atendimento. Aí você tem outras prioridades. Aí nesse meio tempo vem já um e-mail de um cliente que está no exterior, já tentando fazer a terceira compra no cartão de crédito dele. E a área de cartão de crédito está negando a compra. Aí essa situação toda foi desencadeando em você, na sua história, essa situação toda do psicológico, né? Foi, porque assim, são demandas da hora que você chega à hora que você vai embora. Você vai embora, os clientes continuam te mandando ali, né? E-mail, mensagem, o que for. Tem o pessoal que chega depois, que dá continuidade, mas o que chega na madrugada, você já está de manhã para responder. E também assim, gente, vocês precisam responder e atuar isso aqui em meia hora. Como que eu vou atuar em tantas demandas em meia hora? É o cliente que precisa fazer compra de dólar, de euro, e você tem que ficar ligando em várias agências para ver qual agência está com aquela disponibilidade daquele valor para aquele cliente. É um cliente que o crédito dele não foi aprovado, aí o gerente dessa carteira não quer dar um não para o cliente, não quer gerar ali uma inimizade com ele. E aí você fica nessa cobrança. Aí sem contar que um gerente está de férias e o banco diariamente manda ali uns 20 nomes para os gerentes atuarem. Além disso, aí fala assim, o gerente está de férias. Então quer dizer, já teve a tua cota e aí teve outro que está de férias, eles dividem, jogam para você fazer o atendimento. Está de férias, está de licença, mas tem que continuar. Você tem que atuar nesses 20 nomes aqui, você tem que fazer o contato com todos esses clientes. Entendi. Aí fora isso, você também tem que ajudar na produção da agência. Porque assim, por mais que você tenha todos esses atendimentos, todas as demandas atendidas no banco, nos bancos em geral, se você não produz, você é um funcionário inapto. Tá? O que mais se escuta em banco? Performar. Essa questão de produz, né? Produtivo, produção, índice, qualidade, para a gente entra qualidade ou produtividade. Sim. Que entra junto. Isso aí é algo que a televisão em si fala muito a respeito de como produzir mais. Os coach, né? Isso. Coach, né? O coach fala assim, como você pode render mais naquilo que você está fazendo, como você pode produzir mais naquilo que você está fazendo. Então, quer dizer, a gente entra, às vezes, numa questão de produzir, porque se eu produzir, eu vou naturalmente ganhar mais, eu vou conseguir mais, ter como dar um sustento melhor para minha família. Sim. E se você se prender somente nisso, você vai chegar ao teu extremo. Sim. E é onde a gente não pode chegar, né? Não pode. E fora, além desse contexto todo, aí vem assédio moral também, né?
Hoje o bancário ele está em uma das profissões mais propensa a chegar ao burnout, tá? Tem várias, depois a gente comenta sobre isso, mas o bancário, ele está, hoje o índice de bancário afastado é muito alto, né? O assédio moral é latente nas agências, no banco, em qualquer área do banco se tem meta, qualquer área, se você imaginar, não é só quem está lá na agência. Verdade. Qualquer, até o funcionário lá que abre uma ocorrência, área de fraude, de banco, tudo tem meta. Então isso tudo aconteceu no seu período de profissão que chegou a ocasionar esse esgotamento do trabalho com você. O que eu sentia fisicamente... Sintomas, né? Isso. Sintomas. Meus sintomas, assim, dor muscular demais, dor de cabeça. Eu gastava muito dinheiro com uns remédios para enxaqueca, muito, muito. Quando eu chegava na frente do elevador do serviço, minha pálpebra já começava a latejar. Era chegar na frente do elevador, começava. Por um bom período, eu ia trabalhar chorando. Eu pegava carona com meu marido, depois eu seguia outro caminho de metrô, era o caminho inteiro chorando. Insônia. Então, primeiro, assim, demorava para vir o sono. Depois, já acordava. Não conseguia mais dormir. E aí, quando eu conseguia dormir, já estava perto da hora de acordar. Parece um looping, né? E o cansaço físico, era uma exaustão. Eu ia trabalhar, parecia que alguém que estava me empurrando, porque parecia que eu não conseguia andar sozinha. E era um sentimento também de outros colegas, quando você ia conversar, nossa, mas eu tô assim também. Tava tudo parecido. E assim, eu esqueço algumas coisas, sabe, coisas assim que é de uma rotina de banco, às vezes eu não lembrava, por exemplo, horário máximo para realizar uma TED. Teve vezes assim que eu não lembrava, eu olhava para meus colegas, gente, qual que é o horário mesmo? Qual que é o horário máximo para uma TED? Aí uma vez até uma pessoa assim respondeu, ela quase que olhou para mim e falou assim, você é louca? Você esqueceu? Aí uma colega minha falou para mim, sabe que às vezes também assim me dá um branco do nada, eu não sei o que está acontecendo. E teve uma época... Cara, como que é sério isso? Teve uma época que eu ia no banheiro quando dava tempo, né? Porque ir no banheiro é luxo. Luxo, né? É luxo. Quando eu ia no banheiro, o que tinha de mulher chorando no banheiro... Já no esgotamento, já chegando no teto. Não sei como que era no banheiro masculino, mas no feminino, assim, muitas pessoas assim, no esgotamento, porque essa questão do assédio moral é muito alto, né? Sim. Não é só do seu gestor direto. Sim. É o gestor do seu gestor que também comete o assédio. Até seus colegas também, né? Eles não levam em conta, mas tem colegas que são terríveis nessa questão de assédio, né? Tem deles que não percebem. Sim. Acha que é normal, né? Acha que é normal, ou se não sabe, né? Faz com consciência também. Ou uma provocação, né? Tem colega de trabalho que quando você vê lá a ferramenta ali do bate-papo subindo, você já vê o nome. Tinha uma pessoa que subiu o nome dessa pessoa. Gente, era eu e outras pessoas, a gente falava assim, tremo quando vem já o nomezinho dessa pessoa aqui, porque a gente já sabe que é problema. Era problema mesmo. E é dessas pessoas que na reunião, olha, eu quero fazer um reconhecimento para o Gease. Gease maravilhoso. Aí a gente olhava assim e falava, olha, só Deus sabe o que a gente passa na mão dessa colega, não era nem a nossa superior, só Deus sabe o que a gente passa na mão dessa colega. E o banco, ele não age por quê? A pessoa é produtiva. Ela entrega resultado. E não é que ela entrega todos os resultados, ela entrega um resultado só, mas para o banco, dependendo de qual que é a meta, para o banco aquilo é suficiente, né? Quer dizer, uma eterna fachada, né, na verdade, né? Sim. Essa situação. A cargo de pesquisa, quais são as profissões, assim, que, digamos, 5 ou 10, não sei, as primeiras ali que destacam essa situação? Olha, Gease, primeiro que qualquer pessoa, qualquer profissional está propenso a chegar no esgotamento profissional. Pode ser aquele que é o CLT, que trabalha registrado, tá? Como você, como eu era. Pode ser o profissional liberal, o empresário, até o empresário ele está sujeito a chegar no esgotamento. As profissões mais propensas são aquelas que são da área da saúde e do desenvolvimento de pessoas, tá bom? Então, enfermeiros, Sim. médicos, o cuidador ali de uma doença de pessoas que têm uma doença degenerativa,
desenvolvimento de pessoas, professores, né? Quantos professores hoje não conseguem entrar numa sala de aula? Quantos professores chegaram no esgotamento extremo no Covid-19, né? Sofreu alguma ameaça? Várias, né? Várias. E assim, como estava longe da sala de aula, então a aula era por vídeo, por né? Teams, né? Por Teams. Então isso é chamado o quê? De teleassédio, sabia? Teleassédio. Não sabia. Então assim, tem o assédio moral e o assédio moral que ocorre no home office, que chega por meio da tecnologia de informação, é o teleassédio. Eu sofri, inclusive. Então quer dizer, isso aí é bem complicado, porque assim, vamos supor, eu trabalho em regime de CLT, aí meu horário, digamos que finalizou às 20 horas. Sim. Entreguei meu trabalho, 20 horas. E das 20 horas até o dia seguinte, às 8 horas do dia seguinte, ou 10 horas, dependendo da hora da pessoa da CLT entrar, receber uma mensagem, exemplo, de um superior, falando assim, amanhã a gente precisa conversar, etc, e tal, e tal, e tal, e tal. Esse tipo de situação já é qualificado como assédio? Nesse sentido, não? Não chega a ser um assédio, só que a pessoa está invadindo um horário que não é horário de trabalho. E pode provocar uma ansiedade por conta disso? Pode. Assim, eu falei que não chega a ser considerado um assédio, pode ser que outros estudiosos vão falar que é um assédio. A pessoa simplesmente não respeitou o horário de trabalho, isso é muito comum. Eu acho que hoje em dia é difícil uma empresa, um gestor, alguém que está respeitando ali 100%, né? Porque é no horário de almoço que chama. Sim. E vai depender também da pessoa que vai receber a mensagem, né? Digamos que a pessoa já está no seu nível de estresse ali já no máximo, esperando um gatilho somente para poder despertar ou entrar numa crise de ansiedade, etc. Então pode ser que isso ocorra. Muito. Imagine só, você está ali jantando com a sua família, você já recebe ali um WhatsApp, aí você fala, poxa, eu estou aqui no meu momento de descanso. E ainda falando das profissões, profissões de segurança, os policiais, agente penitenciário, bombeiros. Então a gente vê que são profissões que lidam ali com o risco de morte. Sim. De você ver ali um bombeiro chega, uma situação de um incêndio numa casa, às vezes uma família inteira ali que veio a falecer. Sempre envolvido com a carga de estresse, né? Aí tem também publicitários, quem trabalha com a tecnologia da informação. São muitas profissões e assim, são profissões também que a pessoa lida ali com o cliente final, né? Sim. Então tem ali aquela sobrecarga alta. Também quem tem dupla jornada, quem tem turnos de trabalho bem ali complexo, trabalha à noite, então essas pessoas também elas estão sujeitas. Nossa, como que é complexo isso? Eu estou aprendendo coisas que eu nunca nem imaginei. Se eu já passei por isso, eu posso analisar depois dessas informações, Deve pessoal? ter passado, provavelmente. Nós já falamos sobre os sintomas, falamos sobre as profissões e usando você, a sua situação como exemplo, de fato, como que pode ser diagnosticado essa situação do burnout? O diagnóstico é um diagnóstico clínico, não vai sair num hemograma, num exame de sangue, não é assim que funciona. Se a pessoa, primeiro eu convido a pessoa a analisar o que ela tem passado, né? Os sintomas que nós falamos, observe se você tem passado por isso e também você procure um profissional da saúde, tá? Um psiquiatra. Hoje em dia também muitos neurologistas têm estudado sobre o burnout, têm identificado pacientes, têm encaminhado esses pacientes também para terapia, então procure também um psicólogo, um profissional da saúde vai te ajudar e também você ter o seu autocuidado, né? De você ter uma alimentação regular, porque normalmente a
pessoa ela não respeita o horário dela de almoço, ela nem sequer almoça. Ela almoça na frente do computador. E isso muda muito o organismo, né? Muito. Então, respeite. De preferência, se você tem copa no seu serviço, vai almoçar na rua. Deixa seu celular no serviço para ninguém te incomodar, né? Dormir com qualidade. Às vezes tem pessoa que fala, 3 horas de sono para mim é suficiente. Não é suficiente. Isso daí pode te adoecer, pode chegar até em um AVC, um infarto. Você não está dormindo, você não está cuidando do seu corpo. Atividade física, pelo menos aí 3 vezes na semana, praticar exercício. O momento de lazer. Hoje em dia o momento de lazer é com o celular na mão. É verdade. Quem nunca? Tô andando de bicicleta aí, pá. Tô correndo, pá. Tô na academia, pá. Então assim, ficou muito mecanizada essa situação. Então o lazer é no celular, e o celular adoece porque o que as pessoas mostram na rede social é a parte legal, né? É a viagem, é no restaurante, aquele momento em família que nem sempre está ali naquele mundo cor-de-rosa que realmente está mostrando ali. E as pessoas começam a fazer comparação. Poxa, eu queria estar naquela viagem. Sim. Ali, aquele restaurante, nossa, deve ser bom. Então a pessoa começa também a querer aquilo e ela adoece. E se a pessoa ela já está com problema de insônia, pela questão do trabalho, família, o que for, ela ficar na tela só estimula aí que não vem o sono mesmo. Nossa, é muita coisa. É muita coisa, né? E a gente começa a fazer uma autoavaliação. Exatamente isso. Eu estou gabaritando tudo. Você vai falando aí, eu estou aqui degustando aqui, ó. Sim. Tentando organizar minha mente e minha vida a partir desse momento assim, ó. Sim. Vai passando um verdadeiro freelance, um flashback na minha cabeça. Isso é o que a gente espera de vocês que estão acompanhando, que vão acompanhar esse bate-papo aqui, essa interação. E eu acredito que se você não passou, ou se você já passou e está próximo ou não de passar por uma situação como essa, a dica mesmo, de verdade, é cuide-se. Cuide-se. E, Gease, a questão também é que nós não nos damos o luxo de ter um momento de não fazer nada, de relaxar, como deveria, tá? Quando eu recebi Lembrei o diagnóstico... do Cláudio Duarte, que ele fala assim, hoje é o dia do nada. Escolha um dia do nada. É bom, né? Nunca consegui. Você já? Não, sempre tem uma vírgula aí. Nunca é o dia do nada por completo, sempre tem uma vírgula. Tem que tentar fazer isso, é necessário. Quando eu recebi o diagnóstico, sim, a médica me afastou por 15 dias. E... logo de cara, assim? Foi um dia que eu estava trabalhando em casa, eu estava chorando demais, ia ter uma reunião, eu não abri a câmera. Aí o pessoal, Juliana, abre a câmera. Eu tive que abrir. Eu aos prantos. Aí todo mundo, o que aconteceu? E nisso eu já estava tentando contato com um psiquiatra já. E gente, é difícil de você conseguir um horário rápido com um psiquiatra, porque no auge aí da pandemia a procura por esses profissionais aumentou demais. A agenda deles é lotadíssima. Então eu não consegui de imediato. Aí uma amiga minha que já tinha passado por isso, já tinha se afastado, pedi o contato da médica dela. A médica dela não tinha horário para me atender. E aí eu falei como que eu estava chorando demais, ela conseguiu um encaixe no mesmo dia. Na situação que você se encontrava, tipo, você precisava de uma consulta ou de um parecer para ontem, digamos. Para ontem. Essa médica me atendeu, foi uma consulta online, ela já me afastou de imediato. E nesse afastamento, o que eu fui fazer? Ao invés de falar assim, agora eu vou relaxar. Não. Eu fui estudar para uma certificação de investimento lá da área do banco. Inclusive era uma certificação que eu não queria fazer, não tinha interesse algum, eu só queria fazer realmente para ter um aprimoramento no currículo.
E o meu marido e uma amiga minha, Juliana, não estuda. Você tem que se cuidar, você está doente. Não mexe nesse material. Eu falei, não, gente, 15 dias afastada, 15 dias sem ter o trabalho. É a oportunidade para poder estudar. Então, nos primeiros dias eu fiquei estudando. Aí depois eu vi que realmente não ia virar. Eu não estava com cabeça para aquilo e parei de estudar. Então, assim, a pessoa que está nesse estresse, ela não faz a pausa, ela não relaxa, ela pensa que se ela for à academia, for fazer uma caminhada, que... Vai ser descartado. É assim, poxa, estou perdendo tempo, né? E ainda corre o risco de um colega seu ver você, por exemplo, numa academia, nossa, mas a Juliana está afastada e estava super bem lá na academia. Gente, é necessário atividade física. Caramba. É um negócio muito, muito complicado. Demais. Muito complicado. Você foi pega de surpresa, entre aspas, porque você já vinha decorrendo daquilo. Já estava com sinais há muitos anos. Há muitos anos. Mas assim, vamos supor, a gente estamos falando sobre um problema que é físico-mental ao mesmo tempo. Sim. Só que a gente fica prorrogando até o momento que a gente não vai aguentar mais. Sim. É isso mesmo? O correto é o quê? Nos primeiros sinais, fazer a pausa, como você falou, né? É o dia do nada, é o dia de se cuidar. Só que não, é a produtividade. A sociedade cobra isso. O tempo é dinheiro, você tem que ser produtivo. O banco fala para você entregar a meta 150%, não é meta batida. Não é meta batida para banco, não. Tem agência, tem gestor que pede meta de 200%. Porque se você não entregar 200%, você não é promovido. Tá fora da meta. Tá? Você não está performando, né? É o que mais escuta. Então, se você não produz ali no seu dia a dia, você não está performando, você não serve. Então, a gente não faz a pausa. E tá errado. E aí você vai tratando, eu tô com palpitação. Aí você vai no cardiologista. Não é nada. Eu estou com... Aí começa a dar problema de pele, gastrite. Até esqueci de comentar com você. Nesses sinais que eu tive, dava em mim muitas manchas roxas nos braços e nas pernas. Até meu marido falava, você bateu em algum lugar? Não bati em lugar nenhum. Era nervoso, às vezes acho que ia saltando. Quer dizer, o teu corpo já estava te mostrando mesmo. Sim, demais. Então era mancha roxa no corpo, desmaio eu tive, porque assim, eu não conseguia me alimentar corretamente. Na hora que eu voltava para casa, eu só ficava pensando no que eu tinha que responder ali para os clientes no dia seguinte. E aquilo, meu Deus, que nenhum cliente mais caia num golpe. Que aquele cartão que o cliente esqueceu de enviar para o exterior, que eu estou mandando para o exterior que esse cartão chegue, porque daqui a pouco finaliza a viagem dele e o cartão não chega. Então, assim, a cabeça não para. O que aconteceu? Eu voltava para casa, eu comecei a ter episódios de desmaio. Fui no médico, fisicamente eu estava bem. Era tudo mente. Não te deixava descansar. Sim. Muito cuidado também com a questão de ideação suicida, tá? Eu, por um período que eu trabalhei ali, estava nesse estresse, nessa vida frenética, eu não tive ideação suicida, mas eu desejava morrer. Sim. Eu desejava. Eu falava assim, gente, eu preferiria morrer do que passar pelo que eu estou passando. A carga já estava, bloqueando mesmo da tua situação. Sim. Então, cuidado com questão de ideação suicida, porque tem casos, sim, que a pessoa infelizmente comete e é irreversível. Nossa. Tá? O Brasil hoje, ele está... adivinha em qual ranking que o Brasil está em nível de burnout? Eu não faço a mínima ideia, mas deve ser alto. Porque alto. O pessoal é muito... É alto. Gente, o Brasil está no segundo lugar de burnout no mundo. E quem é o primeiro? Japão. 70% da população japonesa tem essa síndrome, 70%. E aqui no Brasil, a cada 4 funcionários, um tem burnout. É o índice alto. O número pode ser ainda maior, tá? Porque é aquilo, demora para chegar no diagnóstico, Sim. A pessoa demora para buscar tratamento, tá? Um dado curioso também, desde 2022 a OMS, a Organização Mundial da Saúde, colocou o burnout
burnout como uma doença ocupacional, que até Certo. então não era. Então hoje tem inclusive o CID, que é aquele código, né, que quando você vai ao médico, Sim. ele coloca que o RH da empresa fala, olha, esse atestado não tem CID, pede para o médico Não tá colocar o válido. CID, não é válido. Então, desde 2022 já tem um CID para o burnout. Isso faz com que o funcionário que foi diagnosticado, ele tenha os mesmos direitos trabalhistas e previdenciários, né? Então, por exemplo, lá você que é da Telecom, se caiu da escada, né? Estava trabalhando, é um acidente de trabalho, Sim. tá? Então, se hoje a pessoa tem esse diagnóstico, ela tem os mesmos direitos de uma pessoa, por exemplo, que se acidentou trabalhando. É muito complexo. Isso é muito complexo. É muito complexo. Lidar com o nosso psicológico envolvendo cobranças de todos os tipos é muito complexo. Porque assim, agora se tratando mais de um lado homem e mulher, existe um índice em que o burnout se desencadeia mais, se é nos homens ou se nas mulheres? Como que funciona? Nas mulheres, né? A mulher, ela tem multitarefas, né? Sim. É aquela questão de administrar a casa, cuidar do filho, ela tem a jornada de sair para trabalhar. Infelizmente ainda há muitas famílias, né, muitos lares de que o homem não pode lavar uma louça, de que o homem não pode cooperar com o serviço de casa. Nossa. Mas é curioso, porque a mulher pode sair para trabalhar e ela garantir o sustento da casa dela. Sim. Que às vezes até o marido não está conseguindo garantir. Né? Que às vezes o marido na época do Covid perdeu o emprego e a mulher que tomou a frente, ela está trazendo sustento, mas assim, não, o homem não pode lavar a louça. Se liga, hein, cara. Fica a dica, hein? É uma parceria, velho. Parceria. É uma via de mão dupla. A mulher está trabalhando. Eu sou suspeito de falar porque eu gosto de cozinhar. Não tenho problema em cuidar da minha casa, porque não é só o nosso lar. Além de ser o meu lar, é o nosso lar. Sim. Né? Então, assim, é uma questão bem simples para mim, essa questão de dividir, né? Na minha casa, mas é provável que tenha muitos que não queira mesmo, né? Dar uma ajudinha. E mãe solo, então, a casa gente? é sua, pessoal. Vamos lá. E mãe solo, eu me pergunto como que essas mulheres sobrevivem, gente. Né? Eu tenho um filho pequeno, graças a Deus tenho meu marido que coopera muito comigo. Sim. Mas e que é tão somente a mulher e o filho dela. Aí leva a criança para creche. E se essa criança fica doente? Falei, meu Deus, como que ela vai conseguir largar o serviço dela para buscar essa criança? A carga duplica ou triplica. É. E ainda cuida da mãe, né? E cuida da mãe, isso. Ainda tem aquela preocupação, ô mãe. Sim. Porque assim, eu confesso, o homem ele liga menos para os pais ou para as mães. Os homens ligam menos. Eu falo com a minha mãe todos os dias. Dificilmente passa um dia que eu não consiga falar com a minha mãe. Mas eu reconheço que os homens eles falam menos com seus pais do que as mulheres, né? Sim. Então, assim, imagina uma mãe solo, né? Digamos, que tem essa responsabilidade toda de cuidar do seu lar, do seu filho e de toda a sua gestão profissional e ainda ter um apego com a mãe. Ô mãe, como é que você tá e tal? É aquela manutenção, né? É o cuidado. O vínculo, né? Não perder. A mulher tem muito disso, né? É o cuidado, né? Cuidar do outro. É o não dizer não para a família, não colocar o limite. Procurar estar manutenção, próximo. estar próximo, né? Muito tudo bom. Isso. E juntando tudo isso, pode ser que em uma eventualidade a pessoa venha ter esse problema de burnout por conta do trabalho que a pessoa presta. Sim. Inclusive, Giase, você trouxe uma informação muito legal, porque burnout é um assunto que tem sido muito falado, principalmente depois do Covid, né? Porque muitas pessoas perderam o emprego, muitas pessoas foram ameaçadas, né, de perder seu emprego, né? Eu mesma tive ameaça. Adequação do home office, né? Isso, exatamente. E aí entra naquela... E a polêmica poxa, mas e o burnout da maternidade, da dona de casa? Existe sim a exaustão, e como exausta, viu, gente? Exaustão do lar, você está falando? Sim.
da maternidade Sim. também, né? É maravilhoso, é muito gostoso, mas é cansativo demais, né? Você tá ali cuidando da criança e às vezes 2, 3 filhos, às vezes uma criança que requer um cuidado um pouquinho mais especial, é o serviço de casa que não é remunerado, né? É o serviço que não é reconhecido. E nunca para, né? Nunca para, é a louça que produz, né? É produtividade, a louça não para na pia, né? É o pó que é diariamente, o serviço não tem fim. Tem um escritor que ele fala, a xícara na mesa. Ela não nasce na mesa, mas ela está sempre em cima da mesa. Você leva para a cozinha, lavou, guardou, mas você dá um passeio, voltou, ela vai Opa, estar ela tá ali de novo. tá em cima da mesa. Então, assim, tem sim a exaustão, tá? Da dona de casa, da maternidade, mas o nome burnout, ele tem sido preservado pelos profissionais de saúde exclusivamente para a área ocupacional. Tá? Então, quando o pessoal começar a estudar, ver a respeito, pode ser até que alguém assistindo aqui vai ficar indignado, não concordo, vou parar de assistir, estou indignado. Mas assim, é um nome que tem sido exclusivo para doença ocupacional. A pessoa ela ficou estressada pelo ambiente dela de trabalho. Sim. É o ambiente estressor, é o gestor, é o colega de trabalho, é o ofício dela, ela não ter sido bem remunerada pelo tanto que trabalha, a falta de reconhecimento, né? Então, o burnout, algo ocupacional, tá? Do seu trabalho, do seu ofício. E a exaustão, sim, que existe de demais pessoas. Tem a exaustão do concurseiro, a exaustão do estudante, daquele que vai prestar vestibular. E na época de Enem, inúmeros vestibulares que ele passa, tem estudante que realmente está paralisando, tá? Existe, sim, essa doença mental também para esse público, todos estão sujeitos. Nossa. Então, assim, do geral que a gente está falando, falamos a respeito do cuidado, mas quais são esses cuidados que a gente tem? As pessoas que vão assistir a gente são diversas profissões, né? Então, assim, o autoconhecimento, né, é o que vai diferenciar se você vai ter blackout ou não, né? Embora, quando você perceber que está, né, no teu nível de estresse aumentando demais por conta do teu trabalho, procurar ajuda. Procure ajuda profissional, tá? Médico, psicólogo, principalmente psiquiatra, alguns neurologistas têm tratado a respeito. E aí a pessoa pode até falar, poxa, Juliana, mas eu não tenho convênio médico, eu não vou conseguir uma consulta de maneira breve pelo SUS. Então, vou deixar 3, 4 sugestões que você não vai ter custo e você vai conseguir se cuidar. Primeiro, você observar os sinais, tá? E também, cuidado com a sua alimentação. Boa. Né? O fast food, não comer corretamente, é o comer na frente da tela. Eu mesma não conseguia, gente, me alimentar adequadamente. Entrou no automático até na hora de se alimentar. Sim, eu deixava fruta na minha mesa. Fruta, iogurte, eu conseguia comer? Não. Porque, afinal de contas, o seu telefone pode tocar a qualquer momento. Como que eu vou atender um cliente de alta renda comendo ali uma fruta? Quer dizer, só ficava lá. Ela ficava ali de enfeite. Ao menos nós já tomamos nossa água, que eu coloquei aqui, ó. Quer dizer... E era um sofrimento para mim, eu bebo muita água e ir ao banheiro é luxo, né? Então, cuide da alimentação, cuide do seu sono. Esse negócio de que de segunda a sexta eu durmo 3 horas por dia, mas eu compenso no final de semana, não existe isso de compensar sono no final de semana, não existe. O sono, ele tem que ser algo regular da sua vida. Como alimentação? Como uma alimentação regular. Ok. Fora isso, atividade física. Tem que acontecer. Tem que acontecer atividade física. Mas eu não tenho dinheiro para academia, eu não gosto de academia. Caminhada, gente. Caminhada é tudo simples de e barato, bom. né? É tudo de bom, caminhada. Olha. Isso vai fazer diferença. Preserva a saúde. Preserva a saúde. Você vai colocar seu corpo em movimento. Bom pro cérebro. E assim, vai caminhar sem celular, né? E também, assim, ter um momento de lazer longe do celular. Sim. Esse tratamento dessa doença, ele é feito pelo psicólogo,
psiquiatra? Como que funciona essa separação aí? É a mesma coisa? Como que é? Giaz, o tratamento, a pessoa acometida disso, ela pode ter os dois profissionais auxiliando. Às vezes pode ser que somente com o psicólogo, com a terapia vai ser suficiente, porque ali ela vai identificar o porquê, a relação dela com o trabalho, né? O porquê que veste tanto a camisa da empresa, os limites que ela precisa colocar, as habilidades que ela precisa adquirir para falar não na empresa. E o grau que a pessoa está também em situação? Sim, existe? Sim. Então, assim, a terapia, dependendo da situação, vai ser suficiente para ela, tá? E aí, dependendo de como essa pessoa está, ela vai precisar, sim, entrar com a medicação, tá? Que aí, sim, ela vai ter ali o psiquiatra, o neuro, vai prescrever a medicação para ela. Outros profissionais, tem cardiologistas que às vezes já vê ali, não, você não tem um problema cardíaco, tudo isso é a origem da sua ansiedade aí pelo trabalho, já identifica, já faz uma prescrição médica. Eu mesma, quando precisei, o meu caso já foi medicamentoso, já precisei entrar com medicação. Então foi os dois, terapia e medicação. Terapia e medicação. E exercício continuou? Sim. Para poder, junto com a alimentação e a medicação... Liberação, né? É o hormônio trabalhando a favor de você. Sim. Para que vai entrando aí numa regulação. É uma química o corpo, né? Mas falando de tudo que você já falou, a consciência, você ter a consciência que pode ocorrer é o que vai diferenciar, então, Sim. Na verdade, né? É você aceitar que você está doente, aceitar ajuda. É muito importante o apoio da família. Eu tive muito apoio da minha família, dos meus amigos. Porque quando a pessoa ela está assim, a base dela, né, a família e amigos, ela vai afetando, tá? Porque é irritabilidade, eu era muito irritada. Sim. Irritada demais. Aí nisso você desconta dentro da sua casa, né? Você desconta com as amizades, ou senão você começa a ter uma despersonalização com os colegas de trabalho ou com o cliente. Aí você já começa a tratar o seu colega de trabalho, aquele cliente, como um objeto. Às vezes não acontece de você ir ao médico e aí você fala, nossa, a pessoa tão fria, né? Eu mesma, é verdade. Né? É verdade. Eu lembro muito da minha mãe, ela anos atrás teve um problema de saúde grave, ficou por muitos dias internada na UTI. E eu lembro até da fisionomia do médico. Aí eu fui perguntar para ele foi muito ríspido demais, né? Me passando como que minha mãe estava, eu fiquei assustada, né? Porque eu tinha 20 e poucos anos, fiquei com o olho arregalado, olhando para ele. Eu lembro não lembro o nome dele, mas eu lembro bem da fisionomia. Então, assim, às vezes ele já estava ali no esgotamento dele, é uma profissão estressante. Então, aí já entra na despersonalização. Eu já não estou te vendo mais como uma pessoa. E as empresas são assim. A empresa não te vê como um ser humano, te vê como um numeral. Um objeto. Se você não está bem, você já sai de licença, ou você sai da empresa e já tem outra pessoa no lugar. Giazi, falando sobre essa questão de buscar ajuda, tá? O que a pessoa precisa também fazer? Ela se afastar do ambiente que a deixou assim, ou seja, ela precisa se afastar do trabalho. Esse não tem jeito, esse tem... Precisa se afastar, mas não é fácil, né? Porque às vezes o médico ele dá ali os 15 dias, inclusive a médica depois dos 15 dias ela queria me afastar por mais tempo. O que eu respondi para ela? Não posso. Eu voltei a trabalhar. Falei, eu não posso ficar afastada. Então a pessoa ela não aceita o afastamento e aí ao mesmo tempo você quebrou o seu tratamento, né? Digamos. Sim, totalmente. Então, primeiro, procure se afastar do ambiente opressor. Mas assim, se você é de uma agência bancária, mas o que eu sei fazer é isso, né? Uma vez bancário, sempre bancário, é o que a gente fala. Uma vez telecom, sempre telecom. Então, assim, tenta ver se você consegue uma transferência de agência, porque às vezes a mudança ali do gestor e daquelas pessoas vai te fazer bem, ou daquele só público, aquele ambiente mesmo, ou daquele público que você está trabalhando. Tenta, quem sabe. Quando eu comecei nas redes sociais a
colocar ali o meu trabalho, falar sobre burnout, eu recebi muitas mensagens dos meus colegas bancários. Uns já são ex-bancários, outros ainda estão lá. Então eu recebi já de algumas pessoas: nossa, eu também tive diagnóstico, fui para terapia, mas graças a Deus eu consegui uma transferência de agência. Agora eu tô com um gestor muito bom. Aí outros: nossa, eu já passei por isso. Passei, tô travada. Porque trava, viu, gente? Trava. Eu tenho uma colega que ela ficou por muitos meses sem nos responder mensagem, e todo ano a gente marca a nossa saída, ela não respondia. Tinha vezes que só faltava ela responder, a gente ia aí, ela não respondia, até que um dia ela se abriu, ela falou assim: eu estou muito doente, eu tive esse diagnóstico. Procurou o isolamento, às vezes não é nem porque quer, não é porque ela quis, é involuntário. Porque isso também é um das causas, né? Sim. A pessoa está passando por isso, ela vai se isolar socialmente. Cada um tem um jeito, tá? Sim. Essa minha colega, ela se isolou socialmente. Agora ela já está mais ativa. O que dificulta mais ainda, no caso, então. Sim. Então se isola na relação familiar, fica complexo demais. Ela fica, né, na despersonalização, ela é como se não fosse mais ela. Pessoal, esse assunto é muito complicado, muito complicado. Eu achei que fosse mais fácil lidar com isso, porque assim, a cada momento que a gente vai ouvindo o que a psicóloga Juliana vai falando, a gente vai se analisando. Eu estou me analisando aqui, viu, gente? E eu espero que ouvindo e assistindo a essa conversa aqui a respeito desse assunto, você possa analisar o seu ambiente de trabalho também. Não quer dizer que você vai largar, né? Não é isso. É uma análise, né? É isso que eu ia comentar também. Gente, não peça demissão do seu serviço, se você está passando por isso. Peça demissão desde que você já tenha aí um plano B para você dar continuidade a uma vida profissional. Porque se você perde o seu emprego, você vai estar desempregado, né? Hoje, quantos brasileiros, né, estão... E você acha que seu emprego? A pessoa entrar numa dessa aí e sair do emprego, ou ser dispensado, ou pedir demissão, aumentaria a carga de estresse? Pode. A minha situação, eu sempre quis a minha demissão, gente, sempre. O meu sonho era eu chegar e falar assim: esse é o último dia. Esse era o meu sonho de consumo, gente, por muito tempo. Só que eu falava assim: eu não vou pedir minha demissão, porque eu já estou aqui adoecida. Eu não estou, por enquanto, 100% na psicologia, conciliando o banco e os meus atendimentos. Falei assim: eu não posso pedir minha demissão. Então, nesse tempo, eu fui fazendo o meu planejamento financeiro. Tá? Sim. Mas, se a pessoa... Aí, o que eu fiz? Quando realmente saiu minha demissão, a tão sonhada, né? Eu já estava com todo o meu projeto encaminhado. Nossa, assim, eu quase soltei fogos de artifício. Mas, às vezes, a empresa fala assim: você está insatisfeita, peça a sua demissão. Só que não é essa pessoa que vai passar pela minha questão financeira, né? Sim. Porque senão isso vai te causar um outro problema. E assim, infelizmente tem tido alguns profissionais da saúde que têm falado para paciente: é seu emprego? Pede demissão. Você foi muito guerreira, porque ao mesmo tempo que você estava passando por essa situação todinha, você estava estudando, planejando outro meio de seguir a tua vida profissional em outra situação. Sim. Olha. Eu estava com o plano B. Então, assim, cuidado. Se o profissional que está cuidando de você falar para você: peça demissão, se você está preparado para isso, vai em frente. Vai em frente. Siga a sua vida, siga aí seu novo emprego, vai empreender algo. Mas se for para você ficar desempregado e doente, perder aí o seu plano médico, que é onde você está fazendo o seu convênio, onde você está fazendo o seu tratamento, você vai ficar mais doente. Não compensa. Então, cuidado, porque às vezes tem alguns profissionais que não estão preparados para isso. Porque às vezes o médico pode até falar para você: você está com insônia? Mas na época da minha residência
Eu dormia Era punk. eu dormia 1 hora por dia, vários dias, várias noites no hospital, isso é tranquilo, tá? Mas ele sabe muito bem as causas disso. Agora uma pergunta bem simples assim e pessoal mesmo. O que mudou na tua vida assim depois que você teve esse blackout aí no burnout? O que mudou? Sim. O que mudou? Além de proporcionar uma outra profissão para você. Sim. O que mudou foi a minha relação de dizer não, colocar limites, porque eu não tinha limite. Então tudo que chegava, você faz isso, faço. Eu já estava com minha sobrecarga aqui. Deixa na mão da Juliana porque ela resolve. A síndrome do sim, né? O melhor. Sim. Não, eu vou fazer porque eu consigo fazer. Então, assim, colocar limites. Eu comecei a ter limites. E aí, quando eu tive o diagnóstico, apesar de eu ter voltado a trabalhar, eu não deveria ter voltado, né? Mas eu voltei. Passei ainda por momentos muito difíceis, né? Até eu brinco que foram dias de luta, dias de glória e em quase todos os dias muitas lágrimas. Sim. Né? Porque quase todo dia eu chorava demais. Mas assim, você vê que o que nós plantamos, nós colhemos, então eu colhi, e o que as pessoas me ocasionaram, elas vão colher, se elas também estão nessa pilha de produtividade, vai chegar um momento que vai espanar também. E também a minha percepção pela dor do outro, né? Saber identificar agora, de maneira mais rápida, sim, um paciente, uma pessoa, um colega de trabalho, porque as pessoas têm perguntado, e aí, como é que tá? Eu estou passando por essa situação, o que será que eu tenho? Então agora, assim, sabe quando você tem mais tato para falar assim, olha, acho que esse caminho que você está seguindo vai te levar a esse rumo, melhor você já pausar, melhor você já parar, você já tratar. Quer dizer, tu já tem hoje uma visão por ser psicóloga e por ter passado Sim. pela situação. E aí você pode falar, poxa Juliana, você é psicóloga, que psicóloga é essa? Olha, eu não vou te indicar ninguém porque você ficou doente. Gente, o médico fica doente, o médico infarta, Sim. o médico morre, o dentista, ele fica com cárie, ele tem que fazer tratamento de canal. Sim. O carro do mecânico quebra. É verdade. Bem colocada a situação. Né? Porque não somos invencíveis e nem menos indestrutíveis. Né? A internet do funcionário da Telecom cai. Ou lá na sua casa é sempre 100%? Não, cai. De vez em quando eu tenho que ligar lá para reclamar, que está muito lento. Tá? Então, todos estamos sujeitos, né? Principalmente e também o profissional da saúde, a gente cuida do outro, né? Então também adoece. Pessoal, esse papo aqui está sendo muito bom, muito top mesmo. Tô aprendendo coisas que eu nem imaginei, de verdade. A gente vai entrar em uma consideração, caminhando para o nosso final. E a gente quer agradecer a MPEV, quer agradecer a psicóloga Juliana por ter disponibilizado esse tempo de estar aqui com a gente, de aprendizado, um tempo de aprendizado. E a gente vai deixar em todas as nossas redes aí a página dela, da psicóloga. Se você estiver passando por alguma situação que possa remeter a um burnout, procure, ela está lá com a sua página lá e com certeza terá algumas informações válidas para passar para cada um de vocês. As considerações ficam com você, Juliana. Já está acabando? É verdade, né? Já passamos um tempo e a gente nem imagina. Gente, papo maravilhoso, muito gostoso, feliz novamente do convite, da conversa muito leve, muito produtiva. Gease vai deixar o meu contato aqui com vocês. Não trata apenas questões de burnout, mas doença mental no geral. Sim. Sou especialista na terapia cognitivo-comportamental, mas Sim. conhecida como TCC, que não é o trabalho de conclusão de curso, né? Terapia cognitivo-comportamental.
E meu convite é: cuide de você. É o que todo mundo fala, você não é um CNPJ. Sim. Não é um robô. Você não é um robô. Também o que muito fala, você não é seu emprego, né? A sua vida não é um emprego. O emprego faz parte ali de um pedacinho da sua vida, tá bom? Então, cuide de você, cuide da sua família, cuide daqueles que amam, que zelam por você, que torcem, tá? Porque no emprego não é todo mundo que torce por nós. Gente, fica a dica, viu? Dicas valiosíssimas. E muito obrigada por vocês que nos assistiram, nos apreciaram. Um abraço para todos aí do Telecom. Exato. É isso aí, pessoal. Agradecemos vocês por mais uma vez a gente estar aqui, né? Dessa vez falando sobre burnout. Continue com a gente. Agradecemos a todos vocês que têm acompanhado. Sigam as nossas redes e fiquem com Deus.